Programa Entre Linhas está começando. Hoje o assunto é prevenção ao vício. Boa noite a você que nos assiste. Está começando mais um programa Entre Linhas aqui pelo canal 15 da NET, TV Univates, também 15 da Brasa Rede, e também você nos assiste aí pelas nossas plataformas digitais, o site univates.br/TV e também a nossa página no Facebook. Nós estamos recebendo hoje o coordenador do programa Vida Mais Viva Sem Álcool, Neidemar Facchineto, e também Ricardo Alex Hoffman, ele que é o coronel do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Taquari e também é o coordenador estadual do PROERD, que a gente explica daqui a pouco do que se trata. Nós vamos falar sobre o assunto que nós já relatamos aqui na abertura do programa, prevenção ao vício. Tema super importante, o nome já diz, prevenção. E nós vamos começar o nosso bate-papo aqui com os nossos convidados. Aqui nós já agradecemos a presença também. Boa noite, obrigado por atenderem o nosso convite. Vou começar aqui com o Neidemar Facchineto e gostaria que ele falasse um pouco do programa Vida Mais Viva, que a gente já conhece aqui em Lajeado, a gente já conhece um pouco de como acontece, mas talvez quem esteja acompanhando gostaria de conhecer mais. O que dá para falar desse programa, como ele surgiu, qual é a ideia dele? Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. O programa Vida Mais Viva surge num vácuo de ações comunitárias em Lajeado na questão da prevenção ao consumo, inicialmente de drogas de modo geral e depois mais especificamente na questão do álcool com criança e adolescente. A ação de prevenção enquanto uma ação permanente, ela exige continuidade e mais do que continuidade, ações que sejam planejadas e executadas de forma integrada. Para isso, então, a partir de iniciativas que tivemos aqui em 2009, de um Fórum Municipal de Enfrentamento à Drogadição, várias entidades se uniram e fizeram alguns diagnósticos. Dentre os diagnósticos que surge, foi o álcool se sobressaiu pelo impacto que estava tendo sobre a população infanto-juvenil. Para você ter uma ideia, em 2012, em uma consulta, um diagnóstico de mais de 2.100 alunos, 62% já tinham algum contato com substâncias psicoativas, e sendo que o álcool acima de 65%. Então isso fez com que a comunidade se organizasse e a partir de uma iniciativa da promotoria com outras organizações da sociedade civil, se estruturou um programa de prevenção ao consumo e à venda de bebidas alcoólicas para criança e adolescente, que depois, mais tarde, veio a se constituir com este nome, Programa Vida Mais Viva Sem Álcool Menos 18 anos, que também vem também potencializar e dar apoio aos programas já existentes de outras organizações, como o próprio PROERD, que a Brigada Militar há muitos anos executa, inclusive aqui em Lajeado, com muito êxito. Então, o programa Vida Mais Viva, ele trabalha em cima de 3 grandes eixos: difundir e ampliar o conhecimento, e aí a Univates é uma parceira permanente. A questão das boas práticas que são desenvolvidas pela comunidade e pelas organizações, como o PROERD e outras ações que são desenvolvidas, mas algumas, inclusive, não de forma sistemática. E também a questão da fiscalização, incentivar os órgãos públicos a fazer com que a legislação que tem sobre o tema seja cumprida, seja fiscalizado a questão no modo geral. Então, a partir desses 3 viés, o programa foi se estruturando através de um consórcio de apoios da comunidade e hoje é um programa que já está estabelecido desde 2012, com ações permanentes e dentre as quais realizamos seminários, o concurso cultural que envolve as escolas, palestras, produção de material, realização de novos diagnósticos, inclusive um saindo agora nos próximos meses, produzido aqui pela Univates, com professores da Univates, justamente para dar aos órgãos públicos e ao setor comunitário e privado informações qualificadas, porque acreditamos que a boa informação seja a maior forma de prevenir. Quanto mais informações nós tivermos sobre os malefícios de um produto, e o álcool e as drogas é um produto nocivo, melhor nós estaremos preparando as nossas crianças, os nossos adolescentes e também os nossos formadores de opinião
para a prevenção. Então a informação qualificada é, digamos, o eixo principal do programa Vida Mais Viva Sem Álcool, menos de 8 anos, que está então desde 2012 atuando em Lajeado. Muito bem, desde 2012 já também uma bela caminhada, e nós vamos cumprimentar o Ricardo também aqui, que gentilmente nos atende. Queria que tu falasses um pouco então do Proerd também, muita gente conhece, muita gente na escola já passou por esse programa. Fala um pouco sobre esse que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, ou seja, o assunto é bem amplo, né? Me fala um pouco sobre esse programa também, como é que ele surgiu e o trabalho de vocês. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Júlio. Já agradecer pelo convite, né? É uma satisfação para nós ocupar esse espaço tão importante para nos comunicarmos com a nossa comunidade. Uma saudação, Facneto, esse trabalho que vocês fazem é sensacional, vem complementar esse trabalho que a gente faz. O álcool, sem a menor sombra de dúvidas, é o maior problema que a gente enfrenta, é a porta de entrada das drogas, das outras drogas, porque também é uma, né? Então aceita pela sociedade, e eu acho que é por aí, estamos no caminho certo. O Proerd é um programa que surgiu nos Estados Unidos em 83, com o nome DARE, né? Drug Abuse Resistance Education, e que hoje se encontra em 50 países, e no Brasil ele tem esse nome diferente. Em vez de DARE, foi batizado de Proerd, Programa Educacional de Resistência às Drogas. É um programa desenvolvido pelas polícias militares em todo o país, e no Rio Grande do Sul nós estamos já há 20 anos. Temos um seminário que estamos organizando de aniversário, então, né? 20 velhinhas para o nosso programa, que realmente tem muito êxito, é muito positivo. É um programa que trabalha a prevenção primária, portanto a gente atua junto aos jovens do 5º e do 7º ano do ensino fundamental, quando tem ali numa faixa etária de 10 até 13 anos de idade. No 5º ano são 10 encontros num período escolar, em que o policial devidamente preparado, qualificado, capacitado, ele vai à sala de aula e, junto com o professor, ele desenvolve então este programa, que o mesmo método é usado nesses outros países. No 7º ano, mais 10 encontros. Com isso, a gente consegue buscar aquilo que se pretende, que é a empatia com o jovem, né? Porque, diferentemente de uma palestra, cujos resultados dos estudos que conhecemos têm nos afirmado que ela não tem mudança de comportamento, ela não é efetiva, não traz resultados positivos quase nenhum, né? O Proerd, devido a esses 10 encontros, de aulas lúdicas, de jogos, teatros, encenações, se consegue transmitir noções de responsabilidade, de consequência dos seus atos, de como tomar decisões, e isso traz para o jovem, então, resultados de pesquisas científicas, uma capacidade de dizer não ao envolvimento com drogas, em especial o álcool e o cigarro. Mesmo que o Proerd não fala sobre drogas, a gente não mostra drogas, não fala sobre drogas, mas a gente previne drogas, né? Porque a gente, durante a nossa fala, a gente pode aprofundar isso. Sim. Mas estudos lá nos Estados Unidos apontaram uma série de mudanças que a gente vem, então, atualizando esse currículo ao longo dos anos. Mas o Proerd é isso. Então, são 4 currículos. Eu falei do 5º ano, do 7º ano. Nós temos um currículo para pais, em que, durante 5 encontros de 2 horas, então, o instrutor também leva os pais a refletir sobre o tema e o que eles têm que fazer dentro de casa para que os filhos não se envolvam com o álcool e outras drogas. E tem um currículo menor, de 3 encontros, que é a educação infantil, né, que são para os pequeninos, que a gente então tem ali informações sobre cuidados que se deve ter dentro de casa, né, e segurança, principalmente segurança contra a violência sexual, a quem procurar, o que tem que fazer, que número que as crianças, desde tenra idade, têm que saber, se der algum problema, quem que eu procuro,
que muitas vezes o ensinamento é de afastar do policial, quando o policial é o defensor que está ali, o professor, o pai, quer dizer, a quem que uma criança numa situação de vulnerabilidade deve recorrer. Então isso se transmite lá quando eles são pequeninos, lá com 7, 8 anos. Aí depois lá com 11 anos o currículo forte nosso, que é o do 5º ano, um reforço no 7º ano e um trabalho com os pais. Então os estudos que a gente tem muito fortes sobre isso é que os jovens que têm esta preparação dificilmente se envolvem com drogas. Muito bem. E o ProERD, seguindo ainda no ProERD, ele engloba todas as redes escolares, apenas do Estado? Como é que funciona isso? Não, o ProERD ele é para funcionar na rede particular e pública, municipal e estadual. É para funcionar, mas infelizmente a gente não tem braços para tudo isso, né? Então, buscamos aumentar a nossa meta de atuação, capacitando novos policiais, porque muitos se aposentaram, para que esses policiais então tenham motivação e consigam ir na escola e atender essa demanda que é crescente, né? Porque o problema da droga é o pano de fundo da maior parte de crimes que a gente tem notícia e que a gente vive na sociedade hoje. Muito bem. Neidemar, o Ricardo falou uma coisa importante, né? Porque a bebida, o álcool, ele é entrada para as outras drogas ilícitas, porque também é droga. Esse entendimento talvez seja difícil das pessoas terem, de que isso também é uma droga, ela pode ser tão perigosa quanto as outras, porque ela pode incentivar as outras. Muitas vezes a gente banaliza a bebida, né? A bebida, ela está no meio da sociedade, está todo dia entre nós, sendo vendida em qualquer ponto, e talvez não se tenha noção do perigo que ela pode causar se não for com consciência. Como é que vocês trabalham com isso? Pois é. Em relação a trazer um dado bem objetivo, o diagnóstico feito aqui em Lajeado, em 2012, que está sendo renovado agora, vai ser apresentado nos próximos meses, demonstra que das drogas, listas e listas, o álcool e as outras drogas, o álcool é o que se sobressai. As ilícitas estão na faixa de 12% a 15% em consumo de contato. O cigarro, o tabaco na faixa de 25% a 27%, mas o álcool está acima de 65%. A diferença do diálogo é que nas drogas ilícitas, pelo conhecimento, pela repressão histórica que se tem do combate ao tráfico e ao próprio o consumo, você tem uma clareza de linguagem, ou seja, consumir maconha, consumir cocaína, crack e outras drogas ilícitas, outras drogas, é algo proibido. Mesmo que a legislação ultimamente tenha sido alterada no que se refere ao porte, ao consumo recreativo, ainda se tem uma forte imagem de linguagem de que isto é proibido. Já o álcool não. O álcool ele tem essa dualidade de linguagem. Para o público adulto ele é uma bebida permitida e para o público infanto-juvenil proibida. Com exceção do trânsito, em que a alcoolemia é algo mais explícito no combate, e é mais clara a linguagem, que não pode dirigir estando embriagado, o consumindo bebida alcoólica no trânsito, isso é crime. Nas demais circunstâncias, o álcool ele é aceito socialmente. E além disso, tem a própria experimentação, e o próprio costume e o próprio modelo familiar em que o álcool está inserido fortemente no dia a dia das famílias. Então, como tu trabalhar um programa em que é do mesmo produto que para um público é proibido e para o outro é permitido. Sendo que para quem é permitido é quem deveria dar o exemplo do não consumo, ou consumo com moderação. Então, para o público infanto-juvenil, a nossa estratégia é ter uma linguagem clara de que para o público menor de 18 anos é proibido, assim como é proibida o consumo de drogas, as chamadas drogas ilícitas. E aí é uma questão de mercado, né? As empresas, seja de entretenimento, seja comerciantes, bares, clubes, ou seja quem for que comercialize esse produto, tem que ter a noção que ter o lucro sobre este produto para o público infanto-juvenil, ele está cometendo sim uma ilegalidade. Mas não é suficiente, nós temos que fazer essa linguagem, mas também trabalhar de outras formas de prevenção. A gente segue daqui a pouco falando disso, porque é muito importante, né? Quem nos assiste aqui já pode perceber que o assunto é amplo e a gente amplia daqui a pouco depois do intervalo. Estamos de volta ao programa Entre Linhas aqui pela TV Univates.
canal 15 da NET, também 15 da Brasrede de Arroio do Meio. Seguimos com o tema prevenção ao vício, tema super importante e claro que muito importante e influente na nossa sociedade. E a gente segue falando aqui com o Neidemar Facchineto, coordenador do Vida Mais Viva, programa que incentiva aí ao não consumo do álcool, e também o Ricardo Alex Hoffman, coronel do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Taquari, coordenador estadual do PROERD. Nós vamos seguindo aqui, a gente falava sobre o álcool, depois a gente volta também a falar aqui com o Ricardo, mas Facchineto, você falava aqui sobre o álcool, sobre a dificuldade, ou daqui a pouco alguma confusão de informação de colocar na cabeça de jovens, sendo que o álcool é proibido para um público e não é proibido para o outro. Isso vocês vêm vendo que gera quais efeitos? Vocês percebem que, por exemplo, um jovem de 17, 16 está muito próximo de atingir a maioridade. Ele sente que ele já está liberado para isso, ele tem dificuldade de entender que isso ainda é proibido para ele, e aquele que tem 18 daqui a pouco extrapola, aproveita que tem 18 e acaba aí consumindo excessivamente. Esse fenômeno é real? Isso existe? É real e preocupante. Se nós pegarmos os dados desses diagnósticos feitos, nós vamos ver que tem uma linha crescente a partir dos 12 anos, 13 anos, em que chegando aos 17, de cada 100 adolescentes, 97 a 98 têm contato frequente com bebida alcoólica. O programa PROERD, por exemplo, é fundamental nesta capacitação da criança e do adolescente em ter essa resistência, ter essa informação qualificada para saber resistir. No entanto, tanto o PROERD quanto o Vida Mais Viva enfrentam uma massificação da publicidade, uma massificação da oferta e principalmente dessa ideia de que hoje estamos vivendo um momento de absoluta tolerância a muitas coisas. O que, por um lado, é bom, ser tolerante no que se refere a gênero, a raça, a religião, a ideologias. Isso é uma situação. Agora, ser tolerante com comportamentos que são destrutivos, aí me parece que o adulto, seja pai, mãe, professor, líder comunitário, dono de um bar, ou empresário que lida no setor, ele tem que ter clareza de que ele está formando uma sociedade, e para essa sociedade esse produto não é necessário, e mais do que não é necessário, ele traz danos na formação social, na formação psicológica, na formação pedagógica, ou seja, o desenvolvimento completo do ser criança e do ser adolescente não é compatível com o consumo, mesmo que eventual, de bebidas alcoólicas. E aí também, né, Ricardo, vários estudos demonstram a diferença e o prejuízo que isso causa neste momento da vida. Então, é importante a gente ter essa linguagem. E aí vem as estratégias. Assim como o PROERD, nós também pensamos em usar uma linguagem que seja inteligível por esse público infanto-juvenil. Ou seja, não pode ser uma linguagem de um adulto falando por um adolescente. Temos que achar mecanismos de linguagem. E para isso, o programa também tem buscado alternativas para se comunicar com o seu público-alvo, criança e adolescente e suas famílias, de tal maneira que esse assunto seja refletido, seja pensado, seja estudado por seus vários ângulos, para que eles possam realmente, e a essência mesma, tomar a decisão em não consumir no momento inadequado. Então, a linguagem passa a ser uma estratégia fundamental. Ricardo, evidente. Pois não, pode concluir. Nessa mesma esteira, né, eu acho que é importante, concordando plenamente com o que está sendo falado, a nossa dificuldade está em entrar nas famílias para que os pais concordem conosco, pois não concordam em sua maioria. E os jovens, se vão no local em que é proibido, por exemplo, o consumo de álcool, vão numa festa em que os pais eles fazem esquenta na casa de outros pais que permitem. Os jovens de 15, 16 anos sofrem pressão dos seus colegas, dos seus pares, para beber porque eles já bebem. Então o jovem ele se sente mal se ele não beber. E isso é tão sério essa questão, que a gente, para ter uma ideia, foi mudada a legislação brasileira, o Estatuto da Criança e Adolescente, que tinha uma proibição, lá no artigo 81, de consumir, vender, servir, fornecer bebida alcoólica para adolescentes. Hoje, no artigo 243, se não me falha a memória, ele penaliza de forma severa. É crime
combatido pela legislação brasileira, servir, fornecer, entregar bebida alcoólica para Ricardo, menor. essa tolerância que é dos pais, mas também é nossa, das autoridades. Né? E aí vale uma autocrítica para todo o sistema de justiça, e aqui pega as polícias, o Ministério Público, o Judiciário, porque esse crime não é um crime grave. Sim, só que se de cada 100 adolescentes, na faixa de 13 anos, como demonstra a pesquisa agora de 2017, 2018, feita aqui em Lajeado, 53 estão tendo consumo, e nós vimos isso em esses ambientes, e não temos, por outro lado, ocorrências policiais registradas e processos criminais em andamento, há um descompasso entre uma lei que existe e uma prática social de tolerância. Então, os dois programas, eles estão buscando essa conscientização, inclusive de quem tem o dever legal de cumprir a lei. Então, aí entra também os órgãos públicos do município de fiscalizar, porque lá já tem uma legislação que proíbe, inclusive, caça ao alvará de quem vende. E eu estou lá já há muitos anos e não sei de nenhum estabelecimento que teve o alvará caçado porque vendeu bebida alcoólica para menores de 18 anos. E aí tu vê as pesquisas mostrando de cada 100 adolescentes, 57, 65 adolescentes estão consumindo livremente a bebida alcoólica. Então, essa formação da opinião pública, que o Ricardo tem toda a razão, a tolerância começa em casa. Né? Nós, pais, precisamos nos dar conta que esse produto não é um produto adequado para crianças e para adolescentes. Como tu disseste, estou com 17, 18 anos, posso. Não, tu pode uma série de coisas. Pode votar, pode ter uma autonomia maior para trabalhar, para isso. Agora, o álcool continua sendo um produto nocivo à formação desse indivíduo. E se nós estendermos os dados, né, Ricardo, até os 28 anos, nós vamos verificar que quem morre no trânsito, quem é agredido e quem agride, as estatísticas demonstram que essa população jovem, que vai até os 29 anos, as estatísticas são acima de 60%. Ou seja, o público jovem que acha que se beneficia de um produto é quem mais sofre as consequências letais, de óbitos, de lesões. Então, nós temos que começar a levantar essa questão de, olha, esse produto não é adequado para essa população. Concordando, 65% dos presos, também, segundo a CPI carcerária, tem até 29 anos de idade. Nos Estados Unidos, para consumir bebida alcoólica, tem que ter 21 anos. Por que isso? Por que a lei fala em 18 no Brasil? Por que a legislação americana fala em 21? Antigamente lá, alguns estados era 21, alguns 18, agora todos é 21. Em função dos prejuízos que causam a nível cerebral o consumo cedo do álcool. Os estudos são muito claros quanto a isso. Quanto antes o consumo, maior a probabilidade da dependência. Se é maior a probabilidade da dependência e o álcool é a porta de entrada das drogas ilícitas, também é maior a probabilidade do consumo de outras drogas. Então, um jovem que com 13 anos começa a beber, ele tem uma extensa probabilidade de se tornar um dependente e de usar outras drogas logo ali adiante. É só para contextualizar isso. Se a gente conseguisse, como política pública, como pessoas que buscam gerir isso, atrasar o contato com o álcool lá para os 18 anos, o primeiro contato com o álcool lá a partir dos 18 anos, como determina a nossa legislação, nós não teríamos tanta gente presa, não teríamos tanto problema com tráfico, com drogas, com consumo, com debate de liberação, porque os problemas seriam muito menores. A própria evasão escolar do adolescente não é que dá para atribuir a isto, obviamente que não. Mas nessa questão, no diagnóstico feito agora em 2017, o contato começa aos 5 anos de idade. E um dado que me chamou a atenção, comparando o diagnóstico de 2012, aqui de Lajeado, com o de 2017, que vai ser publicado nos próximos dias, que com 13 anos em 2012, nós tínhamos 43% dos adolescentes com 13 anos que tiveram algum contato com bebida alcoólica. O ano passado, no diagnóstico, esse dado subiu para 52%. Ou seja, nos últimos 5 anos, nós tivemos uma precocidade no consumo, no contato de adolescente com 13 anos com bebida alcoólica. Isso é preocupante porque nós vamos ter uma geração desse menina com 13 anos, ao chegar aos 17, também num crescente. E eu penso que a gente pode achar que isso não é impactante, é relevante,
mas, como o Ricardo bem disse, as consequências são para esse adolescente. Ele vai ter uma redução na possibilidade intelectual, uma redução na capacidade de reação frente a outras resistências e vai estar exposto a outros danos. E um detalhe que me chamou muita atenção é que não há mais distinção entre gênero. A gente acha que as meninas consomem menos bebida. Não, o diagnóstico feito mostra que elas estão consumindo tanto quanto os meninos, com uma diferença, que as consequências para uma menina são muito maiores. Né? Então isso também são coisas que nós temos que trabalhar permanentemente, mostrando para a sociedade esses dados para que a sociedade se dê conta de que estamos diante de um problema grave. Muito bem. Intervalo, daqui a pouco a gente segue nesse tema importante, falando sobre fiscalização, envolvimento da família também nessas questões, daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta, terceiro bloco do programa Entre Linhas, aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, também canal 15 da Brasrede de Arroio do Meio. Bom, nós vamos voltar aqui a falar, lembrando, atualizando aqui, o tema de hoje é prevenção ao vício. Recebemos aqui Neidemar Facchineto, coordenador do Vida Mais Viva Sem Álcool, e também o coordenador estadual do ProERD, o senhor Ricardo Alex Hoffman, eles que atenderam o nosso convite e seguem falando sobre a prevenção ao vício tão importante e tão amplo, né? Porque isso gera muitas coisas, vende muitas coisas, e eu gostaria de falar sobre fiscalização, porque nós falávamos, né? A parte de justiça, a parte das autoridades também acaba sendo um pouco leve, daqui a pouco deixando algumas coisas acontecer. O que dá para fazer em termos de fiscalização? Por exemplo, é proibida a venda de bebidas, mas ela acontece. Como é que dá para coibir isso de forma prática? Por exemplo, a Brigada Militar, ela tem, por exemplo, condições de abordar alguém? Tem efetivo para isso ou esses problemas também existem? Na minha opinião, e pela experiência que a gente tem, há necessidade de fiscalizar. A sociedade como um todo precisa se conscientizar disso, que a gente precisa fiscalizar, precisa reprimir, precisa fazer prisões, porque dá prisão para quem vende, para quem entrega, né? Mas é necessário que a gente venha a unir forças e discutir todos os órgãos envolvidos numa possível agenda de fiscalização. O que acontece é que a gente precisa também de denúncias. As pessoas têm que denunciar. Festa de 15 anos. A famigerada festa de 15 anos é quando dificilmente um jovem não bebe bebida alcoólica. E aquele que não bebe se sente um extraterrestre, ele se sente fora daquele nicho, daquele grupo. E jovem nenhum gosta de se sentir fora do grupo. Então nós deveríamos proteger esse jovem e não colocar ele numa situação de risco. Devíamos proteger nós como sociedade, mas para isso, se esperar apenas dos órgãos públicos, chega lá, uma festa de 15 anos, entra uma guarnição, 5, 6 policiais armados. Não é essa a forma que a gente vai chegar. Mas precisamos sim discutir, precisamos reunir vários órgãos do município, do Conselho Tutelar, do Ministério Público, da Brigada Militar, da Polícia Civil e buscar estratégias para ter uma fiscalização quanto a isso. Ainda mais quando os dados, né, apontam um crescimento, enquanto toda a nossa força, todo o nosso esforço é no sentido de diminuir o número de jovens que vai consumir, que vai experimentar o álcool e depois outras drogas. A política pública tem que ser simples, é afastar o jovem do álcool. Assim o fazendo, eu estou prevenindo maconha, crack. Como é que previne crack? Afastando o jovem do álcool. Quanto mais tarde ele for começar a consumir. Mas se eu tenho, de outro lado, pais que, quando eram jovens, bebiam, e que acham que o seu filho pode, que não tem essa consciência de que o risco é muito grande. Então o ProERD tem isso. Quando a gente junta os pais nos cursos, temos uma dificuldade de chegar a um grupo lá de 30 pais que se dispõem a, uma vez por semana, em 5 encontros, né, em 5 semanas, conversar, ouvir palestras sobre a questão do álcool, das drogas, de outras drogas. É uma dificuldade enorme, porque não se tem tempo para isso. Agora, depois
quando nós temos jovens internados em clínicas, em comunidade terapêutica, o que eu fiz de errado, aonde eu errei. Então, nós temos uma ferramenta, estamos colocando à disposição, que é para ajudar os pais a preparar. A fiscalização tem que vir correr do lado disso. Né? Tratamento, prevenção, repressão. Não tem como, se for só uma perna, a cadeira ela não fica bem firme na mesa. Né? É isso que a gente tem que trabalhar e a sociedade como um todo achar formas disso. E eu concluo, este programa não tem em outras cidades. Isso é algo de Lajeado. Então, a comunidade de Lajeado está de parabéns por ter este programa Vida Mais Viva. Vida Mais Viva. Porque é alguém de fora que está pensando isso, muitas pessoas envolvidas, tenho certeza, Sim. muitas pessoas envolvidas pensando isso, e a gente tem que abraçar essa causa e dando muito a ela. A fiscalização ela se dá em dois grandes níveis, me parece. Na via administrativa, que é a questão do comércio, que é o mercado, isso é um comércio regulado, ou seja, tem alvará, tem regras, e isso cabe ao poder público municipal fiscalizar e cobrar dessas circunstâncias de como comercialização. E Lajeado basta nós percorrer a Júlio Castilhos, outras ruas, posto de gasolina, frente de bares, pontos de venda 24 horas, ou seja, não são lugares clandestinos, são lugares com alvará, endereço, CNPJ e tudo identificado. Quer dizer, basta ter uma estratégia de fiscalização do aspecto que a lei determina. E a fiscalização do ponto de vista criminal, este é da alçada dos órgãos do sistema de justiça. E aí entra a Polícia Civil, Brigada Militar, Ministério Público e Poder Judiciário. Claro que o próprio programa Vida Mais Viva tem como um dos eixos incentivar a fiscalização. Não é o programa que fiscaliza, porque ele, como é um programa comunitário, ele não tem esse poder de polícia fiscalizatório. No entanto, nós percebemos que este assunto parece que não está na agenda nem da via administrativa, nem do sistema de justiça, do qual, inclusive, o Ministério Público faz parte. Então, não é uma crítica leviana aos demais, não. Isso é por quê? Porque a sociedade não vê isso como algo preocupante. No entanto, quando a gente demonstra que de cada 100 adolescentes, 67 estão consumindo regularmente, e quando a gente demonstra que, por exemplo, está voltando agora o solvente, o consumo de solvente, que é cola e sapateiro entre crianças, que lá em 2012 era na faixa de 8%, hoje está na pesquisa de 2017 já próximo a 18%, ou seja... Como é que acontece isso? O solvente, ele é comprado, ele é adquirido em lojas de material de construção e ele é inalado, ele é cheirado. E ele, por ter substâncias psicoativas, ele causa efeito inebriante, a exemplo do álcool ou das outras drogas. Mas causa danos terríveis. Só que os danos... Mas com crianças? Sim. Na pesquisa de 2017, que está sendo concluída agora, que vai ser apresentada nos próximos dias, o contato com solvente aumentou, dobrou, de 8% para 18%, mais que dobrou. Ou seja, de cada 100 crianças e adolescentes, nós tínhamos 8 envolvidas que já tinham cheirado ou consumido solvente em 2012 e hoje temos 18. Então, é um problema que não podemos fechar os olhos. E o álcool se manteve na faixa dos 65% de contato. Então, nós temos que botar para a sociedade e para os órgãos públicos responsáveis, tanto no aspecto administrativo quanto no sistema de justiça, que esse sim é um problema que está trazendo danos para a nossa juventude. E se isso não é prioridade, não for encarado como algo importante, nós vamos estar repetindo comportamentos absolutamente tolerantes e que vão trazer danos para isso. Claro que, como acho que aqui há uma unidade de pensamento, só fiscalização não é suficiente. Nós temos que ter uma linguagem adequada, uma abordagem séria, né, multidisciplinar, que enfrenta aspectos neurológicos, psiquiátricos, psicológicos, educacionais, sociais e econômicos, inclusive. Então, abordar um tema complexo como esse, sem conhecer, é uma infantilidade. No entanto, tanto o ProERD quanto o Vida Mais Viva, que são programas que trabalham juntos, mas eles se completam, eles têm esse objetivo de mostrar para a sociedade que estamos sim diante de um problema. E não é por acaso que hoje o tráfico de drogas é um mercado altamente rentável e de muito difícil combate. Por quê? Porque se nós temos uma população infanto-juvenil, já nos últimos anos,
com contato sistemático com substância psicoativa são potenciais consumidores por longo tempo de drogas ilícitas também. Então, não me parece que tenhamos, claro que temos vários outros problemas na sociedade, na questão da educação, na saúde, assim por diante, mas se nós também não olharmos para essa situação, nós vamos estar reproduzindo um modelo de sociedade autodestrutiva, né? Então, acho que temos instrumentos, né, e temos capacidade hoje intelectual e institucional de fazer uma frente a essa tolerância. E, nesse sentido, o programa Vida Mais Viva desenvolve, de forma comunitária, várias ações em Lajeado e agora ampliando para a região também, ações que são nesse sentido. Uma delas é um seminário que nós realizamos aqui na Univates, inclusive, e a outra ação que está sendo bastante divulgada e com grande adesão, que é o concurso cultural, que é justamente permitir que as crianças e adolescentes que frequentam as escolas possam trabalhar de forma lúdica, de forma mediada por outras ferramentas que não só a palestra, não só o discurso, mas através do teatro, da música, da dança e da produção de vídeo, em que produzindo materiais nessas áreas sobre como prevenir, como retardar o consumo, como enfrentar essa dificuldade que todas as crianças e adolescentes estão expostas. Então o concurso cultural é uma ferramenta a mais que estamos disponibilizando à sociedade para que esse assunto seja cada vez mais discutido. Tudo bem, nós vamos seguindo aqui. Eu queria aproveitar, daqui a pouco a gente entra também na questão da família, enfim, mas vocês têm aí eventos pela frente. Eu gostaria de abrir esse espaço para vocês divulgarem. Eu sei que o Vida Mais Viva, em agosto, se eu não me engano, aí, já tem aí um momento especial. Me fala um pouco sobre o que vai acontecer, o que está programado também para o pessoal poder se preparar, se programar para isso. Pois bem, então o Vida Mais Viva como programa, ele tem várias ações. Uma delas então é o concurso cultural, que em síntese é incentivar as escolas, as organizações sociais e os programas públicos que lidam e que trabalham com criança e adolescente, ou seja, até 18 anos, que eles produzam atividades culturais, então nessas 4 áreas, vídeo, dança, teatro e música, cuja temática seja prevenção ao consumo de álcool e outras drogas. E esse concurso cultural, ele está então ocorrendo agora a fase de inscrição, de preparação, inclusive com a ajuda e a coordenação de professores aqui da Univates. E no dia 29 de agosto haverá então o festival, a grande final do concurso cultural, e os melhores trabalhos serão então premiados. O primeiro lugar receberá R$ 1.200, o segundo R$ 900 e o terceiro R$ 700 por categoria. Esses trabalhos, eles depois podem ser utilizados nas escolas como ferramenta de divulgação e de motivação. Porque a estratégia que nós adotamos é a seguinte: se a criança e o adolescente falarem do seu modo sobre esse tema, é mais fácil eles também terem uma consciência mais permanente para chegar na fase adulta ou na fase da própria adolescência melhores preparados para tomar a decisão e evitar que esses produtos façam parte de suas vidas. Então o concurso cultural é uma estratégia de um protagonismo da criança e adolescente nessas atividades. E para isso nós contamos então com uma série de apoios institucionais e de empresas apoiadoras, com o que nós conseguimos então viabilizar esta ação. Muito bem, o Proerd certamente tem momentos e eventos a divulgar também durante o ano, que sempre acontecem, mas isso é assunto para depois do intervalo. Estamos de volta ao programa Entre Linhas aqui pela TV Univates. Vamos retomar o assunto prevenção ao vício. É o que a gente comenta aqui e nós vamos conversar aqui com o Ricardo Hoffmann, coordenador do Proerd, coordenador estadual. E o Proerd, nós já falamos como ele acontece, são 10 encontros, são em várias escolas das 3 esferas, das 3 redes, né? Tanto particular, estadual e municipal. Que época do ano que ele acontece, até para o pessoal entender um pouquinho em termos de calendário, ele ainda vai acontecer este ano, ou já aconteceu, está acontecendo, até para o pessoal conhecer e saber que está acontecendo nas escolas e aqueles lugares que ainda não possuem o Proerd, daqui a pouco pensarem em aderir a isso, né?
Está acontecendo já em Lajeado e toda a região, várias cidades, dependendo da capacidade dos policiais em ministrarem as aulas. Então, através do 22º Batalhão de Polícia Militar, os nossos instrutores do ProERJ estão com calendários, né? No primeiro semestre, então já temos até uma formatura próxima de ser agendada, né? Em que a gente reúne todos os formandos, que a última aula do ProERJ é um encontro de todos esses jovens, em que a gente faz uma grande festa, uma comemoração, mostrando para eles assim, que eles têm, então, um certificado que eles passam a ganhar, que com aquele certificado eles possam fazer um link, assim, não, eu estou preparado para dizer não às drogas. E a gente tem tido muito sucesso, estudos nacionais mostram que os jovens que saem do ProERJ não ficam um bom tempo sem pensar nisso. Se alguém falar, eles têm informação sobre drogas, eles conhecem os malefícios das drogas, eles têm capacidade de, na hora, resistir, dizer não realmente, e dizem não. Só que ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, devido à influência da sociedade, em especial a conivência dos familiares, eles acabam, então, ao longo dos anos, cedendo e começando a experimentar as drogas. Então, como a gente trabalha ali nos 11 anos, que é o 5º ano escolar, 10, 11, 12 anos, então esse pessoal fica ali uns 2, 3 anos sem usar. Quando a gente consegue ter forças, ter instrutores para voltar no 7º ano, a gente ganha mais uma sobrevida. Então é bem importante a sociedade se conscientizar e nos apoiar de não permitir e não aceitar, não achar, né, doutor? Não achar que é normal beber. Não é normal. Quem não tem 18 anos não é certo, é bem inadequado e eles começarem com a bebida alcoólica. Então nós fizemos no primeiro semestre um grupo de formandos e no segundo semestre deste ano a nossa meta é muito maior. Tem alguns policiais que estavam afastados, que estarão retornando no segundo semestre. Então a nossa pretensão é fazer uma formatura bastante maior e mais escolas, aquelas que não foram atendidas no primeiro semestre, buscaremos atendê-las no segundo semestre, em especial no carro-chefe, que é o 5º ano, né? E a nível estadual, nós vamos, em comemoração aos 20 anos do programa, no dia 24 e 25 de julho, lá num hotel próximo a Santa Maria, no Recanto do Maestro, estaremos fazendo um grande seminário estadual do programa, trazendo palestrantes renomados e reunindo lá os cerca de 400 instrutores, policiais militares e instrutores do ProERJ, para dar mais uma energia neles, um conhecimento, uma capacitação. Pretendemos trazer um palestrante vindo do Uruguai, né, da Polícia do Uruguai, em que vai nos mostrar o quanto está dando errado lá, segundo as notícias que se tem, a liberação da maconha, né, que tem muita gente com uma visão que foi bom, que não, né, aumentando crimes, aumentando roubos, aumentando homicídios, aumentando muito o tráfico e o turismo do usuário, que não é nada positivo, como a Holanda já se deparou com isso, né? Ah, que coisa boa, não, turismo de gente para fumar maconha não foi bom o resultado lá. Não agrega valor. Não agrega valor. Então nós temos esse grande evento que a gente está organizando e a gente acredita que com isso nós vamos dar uma energia de motivação aos nossos policiais, porque a gente depende deles, né? É o policial militar que é voluntário para isso, que dedica do seu tempo, se afasta um pouco da sua atividade principal ali para ir na sala de aula, conversar com as crianças. E aqueles todos que tiveram, né? Me parece que o amigo também participou do ProERJ. Faz tempo, mas eu fui do ProERJ também. Faz uns dias, né? A pessoa não se esquece mais e leva consigo aquela sementinha que a gente pretende estar colocando. Por isso que é importante os 12 anos, os 11 anos, porque estatisticamente não experimentaram ainda. Se a gente, por que não faz com os 15 anos? Porque daí teria que ser outro programa, não este. Aí não é preventivo, porque eles já experimentaram estatisticamente. Então, a gente tem acompanhado alguns estudos que compara, por exemplo, em 1989, nós tínhamos 65% dos jovens da faixa etária de 11, 12 anos experimentando já e usando álcool.
e em 2012 passou para menos de 30%. Os dados são mais ou menos isso, de 65% para 30%. Quer dizer, atrasou o contato no Brasil inteiro com o álcool. É o Proerge? Também, como todos aqueles que de alguma forma contribuem para a prevenção em sua essência, né? Que é chegar lá e preparar aquele jovem para não usar. A nossa dificuldade está, sim, em entrar dentro dos lares. A gente tenta entrar dentro dos lares a partir dos jovens. Então, todo o programa, vamos lá dar uma palestra na escola. Você sabe que não tem resultado nenhum. Agora, programas como este, que está sendo apresentado, ou mesmo o Proerd, sim, os estudos mostram o quanto ele está sendo efetivo na prevenção. Muito bem. A gente falava aqui de família e também falava, tu falaste do Uruguai, enfim, de países que liberam. As famílias têm um desafio, né? Porque ao mesmo tempo que algumas, né, procuram botar na cabeça do filho para não usar droga, para não beber, elas têm toda uma propaganda contra, de amigos, do vizinho, daqui a pouco do filho da vizinha, da irmã, que usa ou incentiva, e aí tem todas outras manifestações, talvez artísticas até, tem que legalizar a droga, tem que beber, ou seja, a família ela tem um grande rival, que são todas as manifestações que incentivam o consumo. Como é que uma família faz isso? Me parece que uma das soluções é desde muito pequena. A gente acha que quando uma criança é pequena não pode se falar disso, mas eu acho que sim. Há um aspecto que ele é inerente ao desenvolvimento humano. Na faixa da adolescência, a partir dos 13, 14 anos em diante, há uma questão a ser gerenciada pela família e pela sociedade e os espaços em que esse jovem circunda, que é quando o adolescente ele começa a buscar a sua identidade. E a identidade dele muitas vezes é associada a exemplos, né? Então, onde que ele busca os exemplos? Na família. Como é que essa família ela se organiza nesse aspecto? Ela tem na sala de sua casa, ao lado da televisão, um barzinho com bebidas de livre acesso, o pai e a mãe consomem livremente a toda hora. Como é que é a relação dessa família com esse produto? Então, na fase da adolescência, há uma potencialização dessa dificuldade. No ambiente social, há esse aspecto do grupo, né, que muitas vezes é um rito de passagem para aderir ao grupo e experimentar certos produtos, certos comportamentos. E a questão que me parece hoje o grande desafio da sociedade brasileira é a propaganda, é a mídia que libera, que tem uma visão extremamente tolerante, considerando a vida alcoólica como um produto de nenhum tipo de dano. Para você ter uma ideia, em 1929, as propagandas de cerveja diziam assim: olha mãe, dá cerveja para o teu bebê que ele vai engordar, que ele vai ficar mais saudável. Então nós tivemos uma situação lá em 1929, 1930, de absoluta liberalização, incentivo para crianças e bebês. Hoje nós avançamos um pouco, mas ainda precisamos avançar muito mais. Eu penso que a restrição, a publicidade de qualquer bebida alcoólica deve ser uma meta da sociedade brasileira, sob pena de nós trabalharmos numa perspectiva muito mais difícil. Então são várias questões, me parece que os programas, tanto o Proerd quanto o Vida Mais Viva, que trabalham juntos, não há que disputem nem sobreposição. Nós temos que trabalhar, e a ideia é essa, de potencializar as boas práticas, e o Proerd é uma excelente prática. Então, potencializar essas ações requer também da sociedade um comportamento maior. E que tu dissesse, me parece a palavra-chave é tolerância, né? Como ser intolerante àquilo que traz dano ao filho, né? Os pais têm que assumir esse risco e dizer não dá, ou mudar o seu próprio comportamento. Então, é um conjunto de fatores, mas estamos trabalhando pontualmente para mudar essa realidade. Mas a política pública de combate no Brasil ao cigarro, ao tabaco, foi um bom exemplo. É uma prova de que é possível quando todo mundo está indo na mesma direção. Mas a restrição à publicidade foi decisiva. Mas com toda certeza. Então, a publicidade, ela traz ao nosso jovem, né? A gente procura trabalhar isso no Proerd, com certa dificuldade. Porque além da TV, traz a influência, as redes sociais, a família se envolve, se influencia muito com isso. Essa questão do exemplo
é significativa. Os pais têm que ter consciência que se ele está sempre bebendo na frente dos filhos, ele está influenciando os filhos a beber, por mais que ele diga que não, né? E por mais que ele pense diferente, né? É verdade. Tem que pensar sobre isso. Muito bem. Senhores, obrigado pela presença, a gente agradece muito, acho que foi um momento importante para a gente refletir e também procurar de alguma forma conscientizar quem nos assiste também sobre esse tema tão importante que teria muito a se falar ainda. Senhores, estamos terminando o programa, obrigado também a você que nos assistiu, você pode nos assistir também pelos nossos meios de rede social, Facebook, também pelo site e também acompanhar o programa Entre Linhas que volta na próxima semana. Boa noite a todos.